Aquele cantinho. Isso. Isso. Então tá, gente, boa noite. Deixa eu lembrar aqui como é que faz para compartilhar, porque eu também não lembro. Acho que é aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Eu vou aumentar aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um texto do amigo. E nesse texto, o título dele é Por Onde Anda os Teus Pensamentos. Na semana passada, bem no finalzinho da aula da Tati, que a gente estava falando sobre vícios e tudo mais, a gente deu um exemplo sobre alimentação, né? Obviamente, a gente pode aplicar esse exemplo para qualquer vício, para qualquer situação, porque a base do exemplo ela é a mesma. Mas na semana passada, a gente mencionou sobre a compulsão alimentar. Porque quando a gente fala de vício, quando a gente fala de pensamento, quando a gente fala de consciência, e a gente sabe, né, por um processo de estudos, que a nossa mente ela tá automática, ela tá acelerada, e acaba que a gente não dá muita atenção para esses pensamentos. Nesse processo de que a mente está acelerada, muitas vezes parece com uma compulsão alimentar, porque a gente se alimenta desses pensamentos, né? A gente se alimenta de tudo que chega na nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e nem sempre a gente faz uma reeducação alimentar, né? Uma reeducação desses pensamentos. Então, que bom que a gente tem hoje a oportunidade de estar aqui nesse grupo, estudando sobre isso e tentando, né, um pouquinho, cada um no seu processo, na sua individualidade, na sua trajetória, tentando melhorar um pouco a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas ações, para que a gente possa efetivamente ter uma evolução moral e, e melhorar cada dia mais enquanto seres humanos, né, enquanto espíritos em evolução, e que a gente consiga realmente dar um início nesse projeto, nesse processo, e que a gente possa seguir sempre nesse processo. Vou deixar o meu incenso aqui atrás, que está fazendo fumaça na minha para vocês. Então, o texto do amigo é o número 19, esse que a gente vai falar agora. E para montar o slide, eu me baseei muito nas cores dos chakras. Então, o início ele vai ser um pouco mais avermelhado e depois a gente vai indo para uma fluidez de cores, porque dentro de um processo que eu estou passando na minha vida pessoal, eu acho que a meditação, a parte dos chakras, a parte das cores, tem me chamado muita atenção, e eu acho que eu queria trazer isso para a gente também, para comentar um pouco. Então, ele começa falando assim, no texto do amigo. Sabeis por onde andastes no dia de hoje? Por onde a tua mente vagou? Quais foram os teus desejos? De que maneira tratastes as criaturas que estiveram ao teu lado? Aquelas são pessoas que te mostram verdadeiramente quem tu és. Então, por ali a gente já consegue imaginar, né, o que ele vai estar trazendo para a gente. Será que a gente para pensar realmente por onde a gente andou? E não digo no sentido de fazer uma reflexão de por onde a gente estava mentalmente, mas será que a gente para ver onde é que a gente está nesse momento? Aonde a gente foi no dia de hoje? Apareceu um tocar música, eu não sei o que é isso. Vocês estão me ouvindo direito? Mas o cachorro tem tudo latindo aqui atrás. Estou te ouvindo bem, sim. Tá tudo Então certo. tá. Aqui não apareceu nada. Olha só. Deixar assim. E a gente, muitas vezes, a gente está tão no automático que a gente não para pensar onde a gente está.
A gente faz as coisas na nossa rotina, na nossa mecanicidade do dia a dia, e muitas vezes a gente não para compreender, olha, agora eu estou aqui no meu escritório, na frente do meu computador, agora eu estou no Seara, ouvindo uma palestra. Muitas vezes a gente tem uma vida tão corrida que nós nem identificamos aonde a gente está. E, e a gente perde o senso de direção e de noção, muitas vezes, justamente porque a gente não sabe onde é que a gente está. Quantas vezes a gente está dirigindo, e isso já aconteceu várias vezes comigo e também pode ter acontecido com vocês, quantas vezes a gente está dirigindo e está tão automático em um caminho só que, esqueci, tem que passar em tal lugar, esqueci, essa era a entrada. Quantas vezes já aconteceu? Porque muitas vezes, em muitos momentos, a gente não para realmente estar aqui. Então, o fato de saber por onde a gente andou no dia de hoje, claro, a gente tem que ver o nosso pensamento. Para onde o nosso pensamento foi, para onde a nossa energia vagou, quais foram as emoções que me preencheram no dia de hoje, como é que a gente tratou essas emoções e tratou os outros a partir dessas emoções. Mas, principalmente, em primeiro lugar, assim, o primeiro passinho é saber aonde a gente está geograficamente no mundo, materialmente falando. Porque eu acho que a gente precisa ter essa noção de espaço geográfico e de saber que materialmente estamos aqui para podermos depois falar, né, e analisar e entender realmente o nosso pensamento, o nosso espírito, a nossa emoção, o que esse corpo físico, junto com o meu corpo espiritual, consegue me preencher de pensamentos, de sentimentos, de intuições, e da onde que vem isso? Mas, antes de tudo isso, a gente precisa saber realmente, materialmente, onde a gente está. Porque muitas vezes a gente foca tanto em saber onde o nosso pensamento está, o que, que o nosso pensamento está trazendo para a gente, que às vezes a gente esquece que a gente está aqui, sabe? A gente simplesmente não está no momento, porque focamos tanto em tentar entender como que a nossa mente funciona, que a gente esquece que simplesmente viver o presente já é mais que o suficiente, né? Então, quais foram os desejos que a gente teve? De que maneira que a gente tratou as pessoas que tiveram aos nossos lados? Não só as pessoas, mas também animais, plantas. Quantas vezes a gente passa por um bichinho na rua e trata melhor o bichinho, né, do que alguma outra pessoa que possa estar ali também na rua? Quantas vezes a gente olha uma planta e fala, ai, nossa, que planta bonita, e ao mesmo tempo, quando passa uma pessoa, a gente faz um julgamento. Então, a forma que a gente trata a natureza de forma divina, né, que é o que a gente considera divino, que é a natureza bonitinha, os pássaros, as aves, as paisagens, os bichinhos, eles são divinos, mas a divindade também está no meu próximo, né? O meu próximo também é filho de Deus, ele também é construção e criação dessa divindade. Então, por que eu também não enxergo no outro essa beleza que eu enxergo tanto nessas pequenas coisas, ou grandes coisas, que muitas vezes eu enxergo essa centelha divina, mas no meu próximo não. Então, muitas vezes eu me deixo levar pelo meu pensamento, pelo meu sentimento da hora, e trato o outro de uma forma hostil, de uma forma violenta, de uma forma raivosa. Eu deixo que a minha emoção fale por mim. Eu deixo que o meu pensamento fale por mim. E eu não consigo ter a organização dessa mente para que eu possa escolher como tratar o outro. Alguém tem alguma coisa para falar antes da gente passar para o próximo? Para o textinho de baixo? Ô, Ju, Fale. eu acho que essa última frase ali, né, dessa primeira parte é a mais forte, né? Que aquelas são pessoas que te mostram verdadeiramente quem tu és, né? Uhum. E essa realmente essa questão do reflexo do espelho, é uma ideia que a gente está amadurecendo ainda, pelo menos eu, né? Não é uma coisa assim tão comum para mim ainda, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tem que ter uma atenção plena nessa situação, né? Tu falou assim, eu trato o outro com raiva, né? Mas por que que eu tenho raiva, né?
Uhum. Que me fez, né, levantar a raiva? Então, eu acho que a gente tem que se propor a isso. Talvez ter isso como um objetivo, um dos mais importantes nesse momento, nesse estágio em que a gente está, é justamente isso, olhar o outro para nos ver verdadeiramente. Eu acho que esse é o grande, digamos, start desse estágio em que a gente está. Obrigada, querida. Obrigada, Helena. É exatamente isso, né? Porque quando ele coloca ali, né, que aquelas são pessoas que te mostram verdadeiramente quem tu és, como eu estava falando, muitas vezes a gente se permite, né, inconscientemente ou de forma não consciente, né, vamos colocar assim, a gente permite que um sentimento, uma emoção, que seja raiva, que seja qualquer outra coisa, nos preencha e assuma os atos pela gente, né? A gente acaba fazendo com que isso tome conta da nossa vida e seja a gente. Então, quando eu trato o outro com raiva, com severidade, com egoísmo, com vaidade, com inveja, quando esses sentimentos se despertam em mim a partir do outro, o outro me mostra o quê? Que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu tenho ciúme, que eu tenho tudo isso dentro de mim. Então, como que eu faço para entender o porquê que esse sentimento surgiu, o porquê que esse pensamento surgiu? E eu não vou conseguir fazer isso colocando a culpa no outro, né? Eu não vou conseguir fazer isso falando que o outro fez uma situação que me deixou com raiva. Não, eu tenho raiva. E eu decidi ter raiva pela outra pessoa por causa dessa situação. Mas eu decidi, e eu tenho raiva. E da onde que vem a minha raiva? Por que que eu sinto raiva? Por que que eu trato aquela pessoa com esse sentimento? Não só raiva, todos os outros, né, que a gente já colocou aqui como exemplos. Por que eu trato o outro assim? Por que que muitas vezes é mais fácil falar ou ver a beleza, como a gente colocou antes, em um animalzinho, em uma plantinha, sabe? Por que que é mais fácil? Muitas vezes porque esse animalzinho, essa plantinha, essa criação divina da natureza, né, que a gente coloca a natureza mesmo natural, de plantas, vegetais, animais, enfim, muitas vezes essa natureza, essa centelha divina que tem ali dentro, ela não desperta em mim coisas ruins, porque ela é pura beleza, né? Ela é pura ingenuidade, ela é puro perfume, ela é puro amor. A gente consegue enxergar Deus nessas pequenas criações, né? Então, quando a gente enxerga isso nessa plantinha, nesse animal, isso também está dentro da gente, né? Isso também tem dentro de nós. Eu também sei olhar o outro com caridade, com bondade, com amor, com simpatia. Eu também sei ver a beleza no outro. Também sei enxergar que ele tem o seu lugar, assim como eu tenho o meu. Então, se tenho isso por essas coisas mais naturais, que também são criação divina, isso está dentro de mim. Assim como quando surge um sentimento ruim, negativo, que seja, é, isso também está dentro de mim. E não é porque a planta é bonita que eu vejo a beleza nela. É porque a beleza está dentro de mim. Eu enxergo com beleza aquela planta. E se eu enxergo com beleza aquela planta, eu posso enxergar com beleza o meu irmão. Eu posso enxergar com mansidão o meu irmão. E muitas vezes não é isso que acontece. Porque quando a gente tem, geralmente, um contato com a natureza, a gente tem um tempo de ficar ali admirando aquele lugar. E muitas vezes na corrida do nosso dia a dia, no mundo caótico, acelerado e agitado que a gente vive e que a gente tem internamente e externamente fora da gente, muitas vezes a gente não tem esse tempo de parar e admirar. Por que a gente não admira uma situação que nos causou um sentimento um pouco mais difícil de lidar? Por que a gente não admira o sentimento em si? Essa situação me gerou ciúme. Olha, meu Deus, o ciúme, ele tem tanta coisa para a gente trabalhar, sabe? Eu posso ter admiração por esse sentimento.
e parar um momento para pensar sobre ele, para me, para me, para tentar enxergar o que ele me traz. Eu posso ter esse momento de pausa e de enxergar o que está acontecendo, mas eu não tenho, eu não me permito. Eu vivo atribulado em tudo que me acontece, em todos os momentos do dia a dia, e eu esqueço de fazer essa conexão, essa pausa, para poder ter também um momento de admiração por tudo que me acontece, e por tudo que eu penso e por tudo que eu sinto. E aí, eu vou vivendo. Vou vivendo sem entender que o outro é um reflexo, vou vivendo sem entender que o outro é um espelho, vou vivendo sem entender por que que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, por que que eu tô passando o que eu tô passando. Então, a partir do momento que a gente se propõe a dar esse passinho de estar conscientes no processo e parar um passinho atrás para admirar o que está me acontecendo, a gente tem a possibilidade de escolher a forma que a gente quer lidar com isso. Então, é necessário uma pausa para a gente entender o que está acontecendo e discernir sobre o que está acontecendo. Mas alguém quer falar alguma coisa? No livro Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, é, ele tem essa fala bem no iniciozinho ali do livro, e ele está falando com o mestre dele, né? Essa é uma fala do mestre dele, não é do Yogananda. O Yogananda, ele foi um mestre de yoga que ele veio para o Ocidente e ele mostrou a yoga para o Ocidente, né? Então, e é um livro bem famoso, assim. E, e aí essa autobiografia dele conta a jornada dele, né? Da trajetória que ele teve de ser um mestre yoga e trazer a yoga para cá e tudo mais. E conta a jornada dele também conhecendo os seus mestres, né? Então, em um momento, ele estava passando muito mal, ele estava doente, ele tinha emagrecido muito. E aí ele vai falar com o mestre dele, e o mestre dele fala que ele vai se recuperar e que ele vai voltar para casa dele para visitar os pais, o irmão, enfim, e que ele vai chegar lá sadio, saudável. E aí ele pergunta como? E o mestre fala, pelo teu pensamento. E aí ele coloca, né? O pensamento, ele é uma força, como a eletricidade ou a gravidade. A mente humana é uma centelha da consciência onipotente de Deus. Posso mostrar-lhe que tudo quanto a sua mente poderosa acredita com muita intensidade se realizaria instantaneamente. E aí, logo em seguida, enfim, ele faz realmente, né, o cara ficar sadio, engordar e tudo mais, e daí fica tudo bem. Mas eu achei bem interessante trazer para cá, porque significa que mesmo em outras culturas, em outros momentos da nossa existência, né, de existência de outras pessoas dentro do planeta Terra, a gente já tinha, né, pessoas que tinham contato com essa força, né, com essa experiência de entender que o nosso pensamento, ele é co-criador, que nós somos co-criadores a partir do nosso pensamento. Então, quando a gente fala que o universo é abundante, que Deus é abundante, e que não existe nenhum sofrimento que não seja escolhido, a gente fala justamente de alterar o nosso pensamento. E de que o nosso pensamento cria e participa ativamente da nossa realidade. Então, quando a gente acredita que é necessário sofrer para entender alguma coisa, obviamente a gente vai sofrer para depois entender isso aí. Quando a gente acredita que nós estamos doentes, muitas vezes a gente fica doente. Quando nós acreditamos que temos um dia bom pela frente e a gente consegue manter esse pensamento ao longo do dia, o nosso dia geralmente é bom. Então, a gente precisa aprender a força do pensamento. Que quando a gente não está pensando, ou quando a gente não está tendo consciência dos nossos pensamentos, ainda assim, eles estão criando para a gente uma realidade. Nem sempre é a realidade que a gente vai querer,
mas se a gente não está consciente, a gente não tem como reclamar do que está vindo. Então, é necessário que a gente entenda a força desse pensamento, a magnitude que existe dentro de nós mesmos, né? Porque nós, junto com Deus e com os espíritos amigos, nós ajudamos a criar a nossa vida, o nosso universo e o nosso mundo. Então, a gente precisa ter consciência do que estamos pensando para que nós possamos realmente ser instrumentos divinos dentro desse processo de criação. E não pessoas que são tão egoístas que estão focadas muitas vezes no externo e não conseguem nem conhecer o seu pensamento para ajudar a sua família, a sua vida, né, o seu ambiente, quanto mais ajudar divinamente falando. Então, achei bem interessante a gente trazer. Alguém quer comentar alguma coisa? Ai, Ju, eu quero. Hoje eu tô faladeira, ó, me desculpa. Pode falar, Helena, fica à vontade. Então, duas coisas assim, sabe? Eu me lembrei de uma situação, já faz um tempinho, mas porque eu sou igual a São Tomé, né? Eu tenho que testar para ver se funciona, mais ou menos assim. Mas uma situação, eu não sei se alguém conhece, mas na Avenida Central do Cobrasol tem uma clínica ortopédica que é de emergência, assim, né? E lá para tu conseguir uma vaga para estacionar naquela redondeza, né? A gente já sai de casa, olha bem o que eu vou falar. A gente já sai de casa achando que não vai ter a vaga, e não vai ter a vaga, porque tu já vai com isso que não vai ter. Mas eu, há um tempo atrás, já faz assim uns 2, 3 anos, na verdade, eu já tinha começado a estudar até, né? Aí eu saí de casa para ir, e eu botei assim, sabe, de vamos fazer um teste, né? Se eu vou chegar lá e vai ter uma vaga para eu estacionar. Eu lembro que o meu marido falou assim, ah, tá, que bem, né? E eu saí de casa e disse, não, eu vou chegar lá e vai ter uma vaga. Eu fui com aquilo na mente, entendeu? Gente, vocês não vão acreditar quando eu cheguei. Porque ali no outro lado da rua tem vários prédios comerciais, né? E nunca mais também tá cheio de carro estacionado. Quando eu virei a esquina, assim, que eu ia, sabe, começar a procurar um estacionamento, um carro sai, sabe? Aí eu esperei ele sair e estacionei ali. Eu até me arrepio agora, porque na hora eu fiquei assim tão encantada. E justamente assim, porque a coisa funciona, gente. A gente é que não tem o hábito, infelizmente, né? De usar todo esse potencial que nós temos. A gente não tem noção. E uma outra observação que eu queria fazer, Ju, é que a minha dificuldade, eu acho que é a de todos também, né? É que a gente não tem bons pensamentos, né? A gente sempre está jogando pensamentos ruins, a negatividade que ainda está com a gente é muito forte. E a gente não consegue, eu na semana passada, eu até testemunhei aqui uma situação com a minha mãe, né? Enfim, e a gente não consegue imaginar uma situação boa. Então, a experiência que eu quero compartilhar com vocês é que mesmo nos momentos em que a gente não conseguir imaginar uma coisa boa, nesses momentos a gente chama pelos bons espíritos, pelos nossos mentores, nossos guardiões, e pede. Eu gosto muito de falar com Maria também, sabe? Nossa mãe, e digo, ai Maria, vai na frente, resolve, eu não sei, eu estou preocupada, mas não, sabe? Justamente pela incapacidade que eu ainda tenho de mentalizar uma coisa boa e sentir que a coisa vai dar certo. Uhum. Porque, infelizmente, a nossa mente só projeta coisas ruins. Talvez pelas experiências ruins que tivemos, né? Que eu acho que isso faz parte ainda da nossa encarnação atual. Mas é isso, sabe, gente? A gente precisa se esforçar para imaginar. E é isso o desafio que eu deixo para todos aqui, gente. Experimentem. Ah, eu não acredito. Façam. Testem para vocês verem se não dá certo, né? E o mesmo, infelizmente, o lado oposto também, né, funciona, né? Quando eu tô com raiva do lado de uma pessoa que não está, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar irritada comigo, coitada, sem saber o que está acontecendo, mas a irritação também vai disseminar. Então, né, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim, mas a gente precisa começar a treinar, viu, gente? Façam pequenos testes, começo de estacionamento aí, e vocês vão começar a ficar encantados com as coisas que vão acontecendo. É maravilhoso. Nós temos um potencial muito grande e, acima de tudo, um exército de bons espíritos ali, ó, pronto para nos ajudar. Obrigada, Ju.
Obrigada, é bem verdade mesmo. E quando a gente tiver dificuldade realmente em se concentrar no pensamento e modificar o nosso pensamento para viver dessa abundância, né, que a gente tem disponível e que a gente não sabe usar, realmente o ideal é que a gente pare, faça uma oração, peça ajuda, se conecte, né, porque a gente entende que como somos co-criadores, ainda assim existem pessoas acima da gente, né, espíritos acima da gente. Então, eles com certeza vão nos ajudar a identificar o que é melhor para a gente naquele momento e vão nos ajudar a conceder, se for mérito nosso. Então, vamos passar para o próximo. Tudo que vês no outro é reflexo do teu interior. É como se tu te enxergaste em um grande espelho. Como a gente já estava falando, né? Que a Helena até apontou. Então, tudo que a gente vê no outro, tudo que a gente faz para o outro, tudo que a gente pensa sobre o outro, ele fala sobre mim, né? Não existe como a gente fugir disso. Se cada um aqui é um ser individual e vive a sua vida de forma individual unitária, né? A gente sabe que a gente vive em comunidade, em conjunto, que a gente precisa um do outro para viver e para crescer, mas de uma forma geral a gente vive uma forma individual e unitária, né? Eu, no meu mundo particular, vivo e vejo a vida de acordo com o que existe dentro de mim, de acordo com o que eu consigo perceber dentro de mim e de acordo com o que eu acesso dentro de mim. Então, como a gente já estava falando antes, né? Se eu enxergo inveja, raiva, ciúme, vaidade, egoísmo no outro, isso está em mim, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de querer transformar o outro, de encontrar tudo que tem de errado no outro. Ah, olha, eu sei de personalidade humana e eu faço isso sempre, tá? Isso aí é um exemplo meu que eu faço. Eu conheço personalidade humana, eu tenho certeza que essa pessoa, ela é teimosa, ela é ciumenta, ela é vaidosa, eu tenho certeza que ela é isso, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas, né, na verdade, eu sou tudo isso. Eu sou teimosa, eu sou ciumenta, eu sou vaidosa, eu sou tudo que eu falo que a outra pessoa é. Porque a função do outro é que eu consiga me enxergar. A gente nunca se viu, né? A gente nunca conseguiu tirar os nossos olhos e se enxergar. A gente não pode fazer isso. A única forma que a gente se vê é através de câmeras, de espelhos, né? É a única forma que a gente se vê, materialmente falando. E espiritualmente falando, é a mesma coisa. A gente não, muitas vezes a gente tem dificuldade de sair, de desassociar esse pensamento de quem eu sou e me enxergar ali na frente de uma outra perspectiva, ou me enxergar de cima. Eu não consigo, é difícil para a gente fazer isso. Então, é necessário que a gente se veja através de um espelho, que a gente se veja através do outro, e que a gente compreenda realmente que esse espelho, ele está ali para me fazer crescer. Quando a gente se vê no espelho, materialmente falando, e a gente enxerga que, eu preciso emagrecer, ou, eu preciso fazer uma dieta, ou, eu preciso cortar o cabelo, ou, tá na hora de eu arrumar, ou, tenho um machucado aqui, que eu não vi, que eu não prestei atenção. Então, quando eu olho para o espelho, materialmente falando, eu consigo enxergar coisas que eu quero, que eu posso e que eu preciso modificar em mim. E a mesma coisa quando a gente enxerga outra pessoa e acontece uma situação que gera um sentimento, um pensamento. Esse sentimento, esse pensamento sou eu. Aquela pessoa é um espelho. É eu olhando a minha moral, o meu espírito dentro daquele espelho. E muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso. Porque a gente acha que somos o pensamento, que somos o sentimento. E não somos. É necessário que a gente faça essa dissociação. Quer falar, Helena? Eu acho que está com o microfone ligado. Ai, desculpa, esqueci de fechar só. Tá tudo bem. Alguém quer comentar? Tá vendo, ó, não te falei? É que eu dou um tempinho, como ninguém quer falar, sabe? Por favor, Helena, a aula é nossa. Mas, sabe, essa questão, até estava conversando na segunda-feira lá na cozinha, lá, comunitária lá, né?
que o maior desafio que eu tive lá em 2014, né, que foi virando uma bola de neve, 2014, 15, 16, estourou em 2017, né, prestes a entrar numa depressão profunda, uma vontade de desistir de viver, né, foi por isso que eu passei lá, que foi onde a Cris me resgatou e disse, não, Helena, vamos estudar, né, vamos entender o que está acontecendo, né, mas foi justamente quando eu me deparei, né, com uma pessoa extremamente arrogante, e a arrogância dela era maior do que a minha, eu acho, porque ela até conseguia me humilhar, entende? Pensa o que é isso uma pessoa arrogante. E eu até então, veja, até naquele momento, já com 40 e tantos anos, né? Eu me achava uma pessoa humilde, uma pessoa querida, sabe? E levei muito, mas muito tempo a entender o que mais me incomodava naquela situação foi justamente, né, quando eu me dei conta que eu era tão arrogante ou mais do que essa pessoa, né? Me reconhecer arrogante, soberba, não foi fácil. Hoje eu até consigo falar, mas levei muito tempo até para admitir, né? E foi nessa pessoa. Então, assim, ó, foi o verdadeiro espelho, né? Porque foi a maior briga, mas a briga não era com ela, né? A luta que eu travava era comigo mesmo, né? É o não aceitar essa arrogância nela porque eu não aceitava em mim. Na verdade, eu nem reconhecia em mim, né? Então, não podia perder a oportunidade de dar esse exemplo meu mesmo, que foi uma... E eu vou dizer para vocês, gente, assim, ó, é muito complicado a gente se enxergar, muito complicado, porque a gente vai ver coisas em nós que a gente fica, nossa, mas eu tenho isso, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, justamente assim, ó, porque eu passei por tudo, é o reconhecer, mas eu me sentia culpada, me sentia um lixo humano. Aí mesmo que eu fui pro fundo do poço, eu digo, nossa, que horrível que eu sou, sabe? Que monstruosa que eu sou. E aí, então, tem todo um processo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também para não entrar nessa questão de culpa. E dizer para todos que eu penso que todos nós temos todas essas falhas morais. Isso está em nós. Como a Maria Laura sempre diz, a gente é completo, né? A gente tem de tudo. Uns com mais intensidade numa coisa, outros noutra, mas nós temos isso tudo. É triste admitir, mas nós temos isso tudo. E precisamos enxergar. E o fato de a gente compreender que isso faz parte da vida de todos nós, dá uma certa tranquilidade, dá um certo alívio, né? Que a gente não se sente assim um monstro solitário, né? E é isso, sabe, gente? É enxergar, infelizmente, aceitar sem culpa, né? Eu estou nesse processo ainda, porque tem alguns degraus, né? Eu ainda estou ainda me vendo algumas vezes, outras ainda, né? Aceitando, entre culpa e aceitação, mas eu tenho muito caminho pela frente. Isso, minha querida, desculpa mais uma vez se interromper, né? Mas eu não podia perder a oportunidade. Todos nós temos um grande caminho pela frente, é um processo bem trabalhoso e é um processo que muitas vezes é de montanha-russa, né? Geralmente ele não é linear, então a gente tem várias quedas nesse meio e, e é por aí que a gente vai aprendendo mesmo. Quantas vezes a gente cai, né? E tem que sacudir, levantar e esfregar o joelho e tentar de novo e realmente não se culpar, não cair também no outro lado, né? A gente, como a Maria Laura sempre fala, a gente tem um pêndulo, né? Então, tudo que não nos é equilibrado dentro da gente, ou seja, tudo que a gente tem, porque nós não somos pessoas equilibradas, é, tudo ele tende para um lado ou para o outro, né? Então, muitas vezes a gente vai ter mais de alguma coisa e menos de outra. Isso não significa que seja saudável. É importante que a gente seja equilibrado, né? Então, quando a gente erra, que a gente admite que a gente errou e acabou, né? As situações, elas vêm, elas acontecem, elas encerram, né? São feitas de ciclos, e quando a gente encerra um ciclo, é hora de abrir um novo, né? É hora de partir para outro, e se a gente permanecer chorando e se culpando e querendo reviver aquele último ciclo que já se encerrou, a gente também não vai para frente. Então, é necessário realmente um equilíbrio de entender que, sim, nós erramos e que é necessário se perdoar também.
Então, se aprenderes a te observar, a vigiar teus pensamentos e principalmente para onde eles querem te levar, o porquê de cada ideia, qual o objetivo que ela tem, consegues ter essa percepção? Perceber essas questões é estar desperto. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente está aqui, materialmente falando, e que a gente começa a perceber o nosso pensamento, porque quando estamos realmente conscientes do nosso momento presente, é quando a gente vai conseguir observar, né, essa, esse movimento que tem dentro da gente, né? Tanto de sentimentos quanto de pensamentos. E muitas vezes a gente passa batido justamente porque a gente não está presente consciente. Mas quando a gente está presente consciente e consegue observar isso, é importante a gente saber o motivo que gerou isso, né? É importante a gente escavar um pouquinho mais a fundo todos esses pensamentos, essas sensações, essas intuições, verificar de onde vem, né? O que que ela pode me mostrar? Tem uma frase que é muito comum, que todo mundo fala, que todo mundo conhece, que é orai e vigiai, né? Então, a gente precisa vigiar o nosso pensamento e orar para que a gente tenha bons pensamentos, né? Orar para que Deus e os espíritos protetores e os espíritos amigos nos ajudem a perpetuar bons pensamentos, bons sentimentos e permanecer nesse caminho. Então, quais são os objetivos que esses pensamentos me têm, sabe? Por que que eu tenho esse pensamento? Qual é o objetivo dele? O que que eu quero, o que que eu preciso aprender com ele? O que que eu preciso enxergar com ele? Qual é o reflexo que está me incomodando nesse momento? O que que eu preciso aprender com isso? Quando eu começo a me questionar isso, eu consigo ter um estado de despertamento, né? Eu consigo ter um estado de consciência um pouco mais elevado. E eu consigo me colocar em conexão comigo mesmo, para entender exatamente o que está acontecendo no meu mundo. Às vezes eu não vou entender, mas se eu souber o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, já é grande parte do caminho. E depois a gente pode voltar e analisar sobre isso. É importante que a gente tenha o hábito de anotar sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos, porque muitas vezes a gente tem um momento de reflexão, um momento de conexão, e aí a gente pega alguma coisa, pesca um sentimento, pesca um pensamento, e aí muitas vezes na rotina do dia a dia a gente esquece. Ah, nossa, tive aquele momento, foi um momento tão legal, tão interessante, tive uma reflexão bacana, mas o que que eu estava pensando mesmo? Não lembro direito o que que era, assim. Então, quando a gente começa a ter esse hábito de anotar, né, a gente começa a ter também o hábito de retomar esses pensamentos, de retomar essas intuições e de poder realmente entender profundamente aquele pensamento, aquele sentimento, aquela situação. Então, é importante que a gente volte, que a gente volte e que a gente volte até a gente conseguir desvendar completamente o que aquele espelho está querendo me mostrar. Cris, você quer falar? Oi, gente, vocês me ouvem? Sim. Hoje eu vou contar um segredo para vocês. Ai, adoro. Cara, eu sou muito, mas muito, mas muito, muito, muito imperfeita. Eu tenho muito que trabalhar porque todos os dias tem um espelho e tem alguma coisa me indicando assim, ó. Aí acende aquele sinal vermelho. Não é o outro, sou eu. Daí eu penso assim, cara, o que que quer dizer isso, né? Aí eu fico pensando, gente, tá, peraí, então vamos analisar, vamos ser racional, porque eu ainda não consigo fazer que nem o Jorge fala de observar, né? Isso está além do meu alcance ainda. Então eu vou na parte mais racional mesmo. Então eu penso assim, se aquilo que está me incomodando sou eu sou uma pessoa que eu sou muito insatisfeita comigo mesma.
né? E como eu me exijo, como eu sou rígida, como eu sou até muitas vezes cruel e, e assim, eu vejo que muitas vezes eu, né, visto várias máscaras durante o dia, enfim, e, e eu vejo que são poucas as vezes que eu consigo ser totalmente sentimento e amor, sabe? De agir com coerência com essa vertente, assim. E quando eu entro nessa frequência de, de sentir e de me ver nessa situação que eu reconheço nos outros e reconheço automaticamente em mim também, eu vejo que eu fico numa vibração muito constante e ela me traz muito bem-estar, entende o que eu falo? Sim. Por exemplo, assim, são sequências de dias de trabalho, onde eu trabalho com uma rotatividade alta de pessoas, então eu consigo ter várias chaves de voo, que daí eu consigo conhecer ou então reencontrar várias pessoas muito que estão passando, que as energias se transformam, né, e a gente naquele momento consegue vibrar e elevar, e um contamina o outro e assim vai, né. E eu acho isso tudo muito fantástico, porque também tem a ver com a fala da Helena, com a questão da vaga do carro, né. E muitas vezes não é você só, querer de atração, né, é você sentir essa atração, mais do que simplesmente a mente mecânica, entende? Sim. Por exemplo, um exemplo bem prático, citando de novo a Helena, é que ela tinha certeza da cura do neto. Ela já sentia isso, ela não tinha dúvida. Uhum. Então, eu acho que essa questão da não deixar a mente mecânica te te driblar, né, porque a Uhum. gente fica muito no querer, no objetivos materiais, objetivos, né. E eu estava refletindo até a questão da última aula, eh, dos nossos objetivos. O que que a gente tem de objetivos, né, já vem citando nas últimas 2, 3 aulas essa questão, né. Quais são os objetivos reais que a gente tem? Eles são morais, eles são, de saúde, eles são aspectos físicos, eles são materiais, né, quais são, né? Porque se tu for realmente avaliar o motivo real da vida, ele é muito mais além do que simplesmente o que a gente vive no dia a dia, ele fica camuflado, né, no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes perde o foco e perde realmente a questão de saber realmente para onde ir e o que trabalhar, com o que gastar a nossa real energia, né. Uhum. Acho que eu concluo aqui. Obrigada. Muito bom, Cris, muito bom mesmo. Quanto a essa parte do se sentir perdido, é bem comum, eu acho, que a gente se sinta assim, porque a gente tem, historicamente, né, dentro de todas as nossas encarnações e existências, a gente tem um afastamento e um distanciamento muito grande de Deus e de nós mesmos, né? Nós não reconhecemos essa centelha que somos. Então, como a Helena falou, às vezes é difícil a gente pensar pelo lado positivo, porque é tudo tão pesado, parece. É tudo tão difícil, é tudo tão trabalhoso, é tudo tão intenso, eu acho, né? Que é difícil realmente a gente pensar, pô, mas eu sou também uma pessoa caridosa. Geralmente a gente pensa, ai, que saco, não vou fazer isso. E a gente esquece que a força divina, ela vem justamente da simplicidade, da humildade e do amor. Tem um filme, que é um filme desse ano passado, que foi premiado agora,
E ele é muito bom. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E esse Ah, eu filme, vi, eu vi. ele é muito bom. E esse filme, ele é muito surpreendente, porque ele tem várias camadas. Já deixa eu te falar, tá, amiga? Ele tem várias camadas e tu nunca para, ele acontece tanta coisa naquele filme que tu fica, tipo, voando ali, imaginando junto com a situação, porque ele fala de multiversos e de multiexistências, e daí e tem um monte de besteira junto, e tu não entende muito bem, de repente chega no final e ele te dá uma lição. Ele te dá uma lição que eu fiquei de cara, porque ele fala sobre relações familiares, mas muito mais do que isso, ele fala sobre como o poder de compreensão do outro e de dar ao outro o que o outro necessita, no bom sentido, no sentido do amor e da gentileza, é muito mais poderoso do que lutar contra o outro. Lutar no sentido de dureza, de aspereza, de violência física. Então, o quão poderoso é entregar ao outro o que o outro me pede, o que o outro necessita, o que eu sei que o outro gosta. E qual é a dificuldade que eu tenho de fazer isso? É o meu orgulho. É simplesmente orgulho, orgulho de não se colocar como um servidor. Porque se eu sou co-criador de Deus, eu também sirvo aos meus filhos e aos meus irmãos. Eu também sirvo aquelas pessoas e aqueles espíritos que necessitam de mim para evoluir também. Então, me colocar como servidor e como instrumento divino é estar ajudando a mim e ao outro, me conectando com o meu lado mais divino que existe. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque somos camadas e camadas e camadas de orgulho, de egoísmo e de vaidade, e não conseguimos enxergar minimamente o que o outro me pede. Quanto mais fazer, sabe? Maria, pode falar, amiga. Oi, amiga, é a Tati. Spoiler do filme, eu fiquei assim, lá, pra ver se não ouvia, eu ouvi ainda, hein? Mas é Mas não é ótimo, que tem esse filme, né? assiste. Não tem spoiler, não tem spoiler. Onde que tá, em que plataforma que tá esse filme? Tá na Prime, tem na Amazon. Ah, tá. Bota lá pra gente depois no grupo, por favor, pra gente Boto. poder assistir. Interessante ver essas coisas assim, porque daí a gente também tem caixas e pode falar nas outras aulas sobre, né, também. Uhum. Mas o que eu E ia ele falar não ganhou era o sobre o Oscar, filme. né? Ele ganhou vários Oscars. Ó, muito melhor ainda, então. Se bem que já teve filme que ganhou Oscar que eu vi e não entendi nada também porque ganhou Oscar, mas tudo bem. Bom, o que eu ia falar é que a gente tem essa dificuldade mesmo, né? E a gente deturpa o tempo todo, né? Tipo, a gente estuda tanto sobre Deus, a gente fala tanto sobre Ele e sobre Cristo, né? Porque nós somos cristãos. Mas a gente tem uma real dificuldade de entender o propósito e os passos de Cristo, né? Então, tipo, hoje em dia, e não é tipo assim, fulano, ciclano, que é meu espelho, que sou eu. Somos nós mesmos, né? Então, acho que é por isso que se torna tão pesado, porque Jesus veio na simplicidade, na humildade, como um texto do livro Pensamento e Vida, que inclusive rege a nossa aula aqui, quem tiver interesse, Pensamento e Vida é um livro que a gente consegue encontrar, inclusive em PDF, muito bom. Tem uma parte que fala de hábitos, né? Que ele fala sobre isso, assim, de que Jesus veio na manjedoura para falar sobre simplicidade e ele morreu na cruz para mostrar resiliência, né? E ele tinha um poder absoluto. Então, toda essa questão de pensamento, de cocriação, Cristo também ensina para a gente, né? Que nós somos o que pensamos, o que consumimos, o que fazemos. E ele tinha o maior poder de não estar passando por aquilo, mas ele teve a maior humildade em aceitar o que ele precisava passar para mostrar para a gente. Então, muitas vezes a gente vê a questão da crucificação, né, como algo com muita dor, mas se a gente for profundamente entender o que a crucificação significou, né, tamanha humildade de Cristo, que era um poder em pessoa, né, em espírito, e tá passando por aquilo ali, né, para mostrar tanta coisa pra gente, né? Eu nunca tinha entendido o que significava. Eu sempre pensava assim, nossa,
Cristo morreu pela gente, mas o que isso significa, né? Tanta gente fala sobre isso, né? Que ele morreu, que ele deu a vida dele pela gente, que ele, entre aspas, pagou nossos pecados. E ele veio dar o exemplo, essa é a grande verdade. Ele veio dar exemplo para que a gente, por atitude própria, se transforme e se recicle, né? Para conseguir seguir os passos dele de fato. Então, como a gente vive num mundo através do nosso ego, que veio aqui para ensinar muita coisa para a gente tem essa dificuldade enorme de ver, né? Toda essa simplicidade que Cristo veio ensinar. E aí a gente acaba se perdendo em coisas fúteis do dia a dia, né? Tipo assim, eu penso na abundância que o universo é o tempo todo para acumular mais bens, para ter um corpo sarado. Eu não faço exercício para ter uma saúde, para cultivar o corpo que eu tenho aqui, para conseguir seguir a minha missão. Não, eu faço exercício físico porque a sociedade me impõe um padrão de corpo. Eu me visto de um jeito porque a sociedade impõe um padrão de vestimenta, né? Eu me comporto por causa disso, porque eu tenho a sustentação de máscaras, de imagens. Então, eu acho que são coisas muito mais profundas, assim. E como a gente está nessa correria do dia a dia, a gente simplesmente não para analisar isso. E eu acho que é justamente isso que a gente precisa, através da oração e da conexão com o alto, para conseguir entender todas as lições que a gente passa no dia a dia, porque absolutamente tudo é para nos ajudar, né? Tudo é para que a gente consiga enxergar esses mecanismos que são completamente mecânicos e a gente sair disso, né? Para poder, tipo assim, olhar para os nossos pontos a melhorar e realmente melhorá-los, né? Obrigada. Obrigada, amiga. Helena? É só uma contribuição, assim, bem rapidinha, né? Eu comecei a ler as obras, até porque eu tive dois sonhos bem interessantes com para a Igreja Católica, ela é a Santa Teresa d'Ávila, né? Que, na verdade, as obras dela, se a gente for olhar a fundo, é bem espírita, assim, sabe? Da doutrina espírita, né? Mas, enfim. E a primeira obra, Ainda Estou, e ela fala justamente dessa questão de que a gente, ela deixa claro assim, ela fala várias vezes que tudo que ela alcançou em termos de iluminação espiritual, em termos que assim, ó, tudo isso dependeu da ajuda de Deus, da ajuda de bons espíritos, porque a gente sozinho, ela coloca isso que a gente sozinho não é capaz. A gente ainda não tem essa capacidade, né? Por isso que o que tu falou ainda há pouco, orar e vigiar, a gente realmente precisa estar em contato com a espiritualidade, chamar por eles diariamente, várias vezes durante o dia, lembrar que eles estão ali, lembrar que nós também somos espíritos. Eu mesmo falei que muitas vezes eu lembro que sou espírito na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, no decorrer do dia eu esqueço, né? Mas assim, ó, é bem essa questão ali, ó, estar desperto é ter essa consciência. Eu sou um espírito. Estou acompanhada de vários espíritos bons para me ajudar. Então, a gente precisa desenvolver este hábito, sabe? Porque sozinho, gente, eu digo para vocês, os cuidados com a minha mãe melhoraram 80%, 90% depois que eu entendi que sozinha eu não era capaz. Então, assim, eu vivo em constante oração da hora que eu saio de casa, no decorrer de todo o dia lá. E hoje, creiam, né? Alguma coisa estava me incomodando. Até agora ainda não, eu não identifiquei, mas foi uma luta. Hoje eu tive que travar uma luta muito grande comigo mesmo, porque assim, gente, olha, por várias vezes no decorrer do dia, é até um pecado, é um absurdo que eu vou falar, mas a minha vontade era bater na minha mãe. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Tá? Foi assim tão difícil, e tinha alguma coisa comigo que dizia assim, né? Dá uns tapas nela que ela vai entender. Ela tá precisando de apanhar. Olha, uma pessoa com Alzheimer, estado avançadíssimo. Só que assim, graças a Deus, eu agradeço a Deus imensamente, porque na hora que esse pensamento vinha na minha mente, eu já dizia assim, isso não sou eu, sabe? Mas ficava, ele veio várias vezes durante o dia, essa coisa me tentou durante, assim, ó, sabe? Até a metade da tarde. E eu rezando, eu pedindo, me socorre, porque, sabe, eu lidei com essa raiva o dia inteiro. Então, na metade da tarde, de repente, me caiu a ficha, assim, sabe? Aí eu
Fechei o olho, rezei, foi a hora que deu, né? Que ela sossegou, rezei, pedi, eu disse, olha, eu não sei o que é, mas eu preciso de ajuda. Então é isso que eu quero dizer para vocês, gente. E de repente até me emocionou, porque daí tu pega quando a gente reza e se entrega nas mãos de Deus, nessa confiança, me deu um estado assim de espírito tão gostoso que eu cheguei a me emocionar. A gente se emociona, a gente chora, não sabe nem por que tá chorando. Mas é na hora que a espiritualidade te acolhe e te ajuda, porque dali para frente, isso era em torno de umas 3 horas da tarde, dali para frente acabou, o problema fluiu tudo muito bem, sabe? Então, assim, gente, nós precisamos de ajuda. Mas a gente é tão arrogante, a gente é tão assim, se acha tão autossuficiente, que não, eu vou dar conta sozinho. Isso não é verdade. A gente precisa de ajuda sim, tá? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Helena. Obrigada, Tati. E aí o amigo continua, né? Sobre aquela questão do pensamento. Então, a gente está aqui, né? Tu consegue perceber essas questões que ele coloca? Qual é o objetivo? Tu consegue ter essa percepção? Ele pergunta. E em seguida ele responde, né? Provavelmente me dirás que não, né? E ainda me indagarás sobre qual assunto é esse que vos falo. Vás me dizer que o pensamento és tu, como irás dissociar-te do teu próprio pensamento? Então, é sobre tudo isso que a gente já vinha falando, né? Como que a gente consegue entender a raiz de um pensamento, a raiz de um sentimento? Como que a gente consegue observar o espelho que o outro me mostra e saber, né, como a Tati citou, o que eu preciso melhorar? Como que eu posso melhorar isso, né? Quando a gente pensa que somos o pensamento, muitas vezes a gente cai nas pegadinhas da nossa mente mecânica, da nossa mente automática, da nossa mente acelerada, e a gente não consegue fazer essa separação. Nós somos uma criatura, mas nós também somos criadores e nós também somos os observadores. Nós somos esses três. E geralmente o nosso superconsciente, né, o nosso self, ele é parte observadora. Quando a gente se coloca nessa observação, temos acesso ao nosso self. E quando a gente tem acesso a esse self, a gente consegue entender o que está se passando na nossa cabeça, quais são os pensamentos que eu estou cultivando, quais são as criações que eu estou fazendo. Quando a gente está como observador, a gente consegue fazer isso. Mas, geralmente, a gente não está. Geralmente, a gente não sabe, né? Quem que é esse observador? Porque a gente não se conhece, a gente não interage conosco mesmo e temos dificuldade de fazer esse trabalho de autoconhecimento profundo. Temos muita dificuldade de fazer isso. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a acessar, como a Helena já falou também, partes que são muito difíceis da gente enxergar. E, às vezes, quase sempre, preferimos ficar confortáveis no nosso próprio desconforto. Preferimos estar em um local que não nos traz muita evolução, que nos traz dificuldades morais, que nos traz dificuldades materiais, e ainda assim preferimos ficar ali, porque é difícil para a gente encarar e ter coragem de ver o desconhecido dentro da gente. Ter coragem de enxergar tudo que a gente sabe que está ali, mas que a gente desconhece. Tudo que a gente tem acesso dentro da gente, mas que a gente geralmente prefere não falar sobre, prefere esconder, né? E ali eu coloquei várias partes de um ser humano, para que a gente entenda que nosso ser material, ele é composto de várias partes, né? A gente consegue tirar o nosso esqueleto, ficar os músculos, consegue tirar os órgãos, não que eles vão funcionar separados, né? Mas a gente consegue fazer essa dissociação.
Então, quando a gente se coloca também em um estado espiritual de observador, a gente consegue fazer essa dissociação desse pensamento, desse sentimento, dessa reação, dessa ação que a gente teve. A gente consegue enxergar melhor, separadamente, o que aconteceu e o que me trouxe de sentimento, de emoção, de pensamento, enfim. Então, quando a gente se desassocia disso, estamos verdadeiramente no nosso mundo espiritual. Então, é importante que a gente consiga fazer esse processo de encarar o nosso desconhecido com muita calma, com muita mansidão, com muita paciência e com muito amor, mas ter coragem de começar e iniciar um processo de autodescobrimento que é trabalhoso e que é difícil e que é dolorido muitas vezes, justamente porque a gente acessa partes que a gente tem muito escondidos dentro da gente. Mas a gente jamais vai conseguir ter uma evolução moral e uma evolução espiritual realmente se não acessarmos essa parte. Então, que a gente possa começar a fazer isso agora. Maria, Tati, vocês querem falar? Vocês estão com a mão levantada. Ai, amiga, esqueci de baixar. Alguém quer comentar? E aí o amigo continua. Só deixa eu ver. E aí o amigo continua, ele fala: meu caro amigo, o pensamento é uma ilusão. Normalmente trata-se de um impulso vindo das profundezas da tua inconsciência. Então, todo aquele desconhecido que a gente tem dificuldade de acessar, fala para a gente sobre as ilusões que a gente vive ao longo na nossa vida, do nosso dia, das situações que a gente vive. Quando nós não estamos conectados, quando nós não estamos presentes, quando nós não conseguimos entender o que estamos pensando, geralmente nós estamos em uma ilusão. Não estamos na realidade. E a ilusão, por mais dolorida e sofrida que seja a nossa ilusão, que às vezes a gente faz umas ilusões assim que são bem doloridas para a gente mesmo, mas às vezes a gente merece, a gente acha que merece, né, esse sofrimento, então a gente cria uma ilusão bem difícil da gente viver. Então, por mais difícil que essa ilusão seja, ela ainda assim não é uma realidade. A realidade, ela é simplesmente o que ela é. E aí parece tolo a gente falar isso, né? Todo mundo sabe que a realidade é o que é. Mas é difícil da gente acessar essa realidade. Justamente porque a gente está tão acelerado, tão automatizado, tão robotizado, que as ilusões, elas surgem, os pensamentos, eles surgem, os sentimentos, eles surgem, e quando a gente vê, a gente vive no mundo de fantasia. A gente vive imaginando que sabe o que o outro quer, o que o outro pensa, ou o que eu acho que é melhor para mim, e não paramos para enxergar realmente quem somos, qual é a nossa realidade. Não paramos para entender realmente que somos espíritos e que estamos em um processo de evolução. Então, o nosso objetivo é tirar a ilusão para que a gente consiga ver a realidade, conhecer esse desconhecido e tentar novos caminhos. Pode falar, Cris. Ô, Ju, já citasse 2 vezes aqui, ou até mais, que eu possa não ter percebido, mas é que eu não entendi muito bem quando tu diz que tem que desassociar. Tu estava falando referente até ao slide anterior, e aí eu não consegui entender muito bem. Desassociação é uma separação. Então, se a gente pensar assim, Cris, que nós somos um corpo físico, e o nosso corpo físico ele é formado por órgãos, músculos, tecido, veias, artérias, pele e um monte de coisa, e para formar o que somos hoje. O nosso corpo espiritual ele é também formado por partes. Então, nós temos o espírito, o perispírito, temos o duplo etéreo, temos o nosso espírito mesmo. Então, todas essas camadas que formam o nosso espírito, que formam o nosso
ser material. Quando a gente vai estudar anatomia, por exemplo, é mais fácil a gente estudar anatomia separado, né? É mais fácil a gente estudar aqui, ó, um órgão, depois outro, depois uma parte tal, depois outra parte X, depois outra parte Y. Quando a gente vai pensar sobre nós mesmos, a gente tem que se enxergar como um livro para ser lido. A gente tem que se enxergar como uma oportunidade de conhecimento. E é muito mais fácil a gente estudar as coisas por partes, né? É muito mais fácil a gente não deixar acumular matéria, vamos dizer assim, para chegar na hora da prova e ter que, nossa, lembrar de tudo. É muito mais difícil a gente fazer isso, é muito mais trabalhoso, tem muito mais conteúdo para a gente ver. Então, quando a gente separa parte por parte, é mais fácil da gente entender aquele conteúdo, tá? Tá entendendo? Sim, sim. Tá. Então, quando a gente começa a falar de dissociação do pensamento, a gente fala, ó, eu sou o meu corpo físico. E o meu corpo físico tem várias camadas. E depois desse corpo físico, eu sou essa mente, eu sou esse pensamento, eu sou esse raciocínio. Mas esse raciocínio, bem como o meu espírito, ele tem várias camadas. Então, se me vem um pensamento de inveja, o que essa inveja quer me dizer? Quando a gente vê essa inveja separado, é mais fácil da gente entender por que ela está vindo, o que está acontecendo, qual é o objetivo dela, da onde é que ela veio, qual foi o espelho que me mostrou ela. Agora, quando eu tenho uma mente muito acelerada, em vários pensamentos, e aí eu vou sentir inveja, depois eu vou lembrar de uma situação que aconteceu, depois eu vou sentir ciúme, depois eu vou sentir raiva, depois eu vou sentir rancor, e aí eu vou pensar, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para conhecer dentro de mim, eu não sei por onde que eu começo. Como é que eu vou começar? O que eu vou fazer? Tem muita coisa, eu não consigo transformar tudo isso. Então, quando a gente dissocia o pensamento, a gente consegue enxergar pensamento por pensamento para poder entender o que aquele pensamento quer me dizer. E quando a gente dissocia o pensamento, a gente fala para aquele pensamento que nós não somos ele. Ah, eu estou pensando aqui, como a Helena falou, né? Do exemplo da Helena, eu vou citar aqui. Ah, eu fiquei com pensamento a tarde toda. Quero bater na minha mãe, dar uns tapas na minha mãe, não sei o que, não sei o que. Se ela não tivesse desassociado o pensamento, se ela não tivesse parado, observado aquele pensamento e falado, não, isso aqui não sou eu. Jamais eu ia fazer isso com a minha mãe. Se ela não tivesse pedido ajuda para tirar esse pensamento dali, né, que deve ter sido uma influência espiritual, ela ia permanecer naquele pensamento. E se ela tivesse batido na mãe dela e usado de violência, ela se tornaria aquele pensamento. Então, ela fez uma desassociação do pensamento. Ela identificou um pensamento. Ela disse, olha, isso aqui não sou eu. E depois ela foi entender o porquê que esse pensamento estava ali. E foi pedir ajuda, porque não era um pensamento bom. Então, ela foi trocar de pensamento. Consegue entender assim? Sim, ficou bem claro. Obrigada. Show. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Jorge? Oi, Ju, boa noite. Boa noite, Cara, Ju. Ju, tá tudo tão maravilhoso. Tá bom. Você explica muito bem, então vamos em frente aí. Tá bom. E aí, então, a gente continua, tá? Meu caro amigo, o pensamento é uma ilusão. Normalmente trata-se de um impulso vindo das profundezas da tua inconsciência. Como a gente estava falando aí da desassociação, se o pensamento ele é uma ilusão, ele não significa quem eu sou. Ele não é a minha realidade. Então, é importante que a gente faça essa separação de pensamentos e analise pensamento por pensamento, sentimento por sentimento, para entender a minha realidade. Porque a minha realidade, ela não é aquele pensamento, aquele sentimento. Ela é o que me trouxe aquele pensamento e aquele sentimento. Eu senti raiva, por quê? Ah, porque eu fiquei revoltada com a situação. Ah, porque a situação é injusta. Por que eu penso assim? Qual é a origem disso? A origem é, eu não confio
no meu Criador. Eu não confio em Deus. Porque eu acho uma situação injusta. E eu fico revoltada com Deus com essa situação injusta. E aí eu tenho raiva de Deus por uma situação injusta. Mas eu não sou nem a raiva, nem a injustiça e nem a revolta. Eu sou aquele afastamento da confiança de Deus. Então, quando a gente fala que um pensamento ele é uma ilusão, e um impulso vindo das nossas profundezas, a gente fala de todo um processo de experiências encarnatórias que nos trouxeram esses pensamentos que a gente não conseguiu fazer a desassociação antes, que a gente não conseguiu separar antes. Então, a gente transforma tudo isso no que a gente é. E ele fica aqui no fundinho da nossa cabeça, de vez em quando ele vem. E aí eu acato. Eu sempre acato. Porque eu tô tão acelerado que ele vem e eu falo, ah, tá, vou fazer. E ele vem e eu falo, ah, tá, vou pensar. E ele vem e eu falo, ah, tá, vou sentir. E aí eu vou vivendo dessa forma acelerada em uma grande ilusão. Porque se eu paro para pensar, na verdade eu não sou nada do que eu penso, nada do que eu falo, nada do que eu sinto, né? Nem esse corpo aqui eu sou. Eu sou o espírito que ocupa esse corpo. Então, vivemos em uma grande ilusão. E é necessário que a gente compreenda que essa experiência material encarnatória, ela é uma experiência para que eu consiga enxergar a minha realidade além da ilusão em que eu estou permanecendo, em que eu estou ficando cega. Porque muitas vezes eu escolho permanecer na ilusão. Alguém quer comentar? Então, já falamos anteriormente sobre o subconsciente. Lá encontram-se gravadas muitas informações, das quais desconheces a maior parte. Lá estão teus traumas, tuas decepções, teus vícios e desejos, e tudo mais que viestes angariando por todas as vidas que já tivesses. Então, é um resultado de várias experiências que nem sempre foram experiências positivas, que nem sempre foram experiências conscientes e que nem sempre foram experiências que me trouxeram benefícios. Muitas vezes a gente aumentou o nosso afastamento, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa desconfiança, a nossa raiva, porque a gente foi colocando mais força e mais energia em cada uma dessas situações que aconteciam. Então, quando a gente para pensar, quando a gente falou lá ano passado da criança ferida, quando a gente para pensar hoje nos nossos traumas, muitas vezes a gente não vê muita coisa. Mas aí acontece uma situação específica que faz a gente ter uma memória, e aí a gente puxa essa memória e a gente fala, olha, isso aqui me fez sofrer muito, isso aqui me machucou, eu tenho esse machucado aqui aberto até hoje e eu não consegui cicatrizar ele, eu não consegui sanar essa ferida. E ele fica ali, mas de repente acontece alguma coisa que ele desperta para mim de volta, e que essa ferida se abre novamente. Então, quando a gente vai parando para pensar que nessa vida a gente já tem várias experiências ruins, vários traumas, várias situações que comprometem, vamos dizer assim, a nossa consciência atual, né? Porque daí a gente tem dificuldade de acessar algum sentimento, algum pensamento, alguma situação, e isso faz com que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de trabalho de acessar aquela parte de quem nós somos. Quando a gente para pensar que nessa existência a gente já tem essa dificuldade com algumas situações específicas, e aí a gente olha e pensa, poxa, mas eu tenho, 300 trilhões de existências passadas. E cada uma dessas existências tem diversos traumas. Então, quantos traumas, quantos vícios, quantos desafios, quantas dificuldades eu realmente tenho? Porque eu fui juntando isso e eu não fui sanando isso. Eu não tinha parado até o momento, a gente não tinha parado para pensar que, na verdade, a gente tem sim que curar aquela ferida. E a gente só foi vivendo e vivendo e vivendo,
e aquela ferida continua ali sangrando, e a gente coloca um algodãozinho, um band-aid, mas continua ali sangrando e não resolve. E a gente precisa resolver isso. A gente precisa encarar as nossas feridas e a gente precisa conhecer sobre elas, porque elas também falam sobre quem nós somos. Elas também falam sobre as nossas dificuldades. Mas requer coragem, porque é muito lento e é muito trabalhoso e é doloroso. Muitas vezes é doloroso. Se identificamos, muitas vezes, que somos um sentimento, né? Ah, temos um sentimento de inveja. Mas a inveja não é um sentimento que eu tenho muita dificuldade, assim. Ela é um sentimento que vem e vai, eu sei que ela não é boa, mas ainda assim, não é um sentimento que me traz uma grande dificuldade. E aí eu pego essa inveja e eu vou olhar ela. Já é difícil eu admitir que eu tenho inveja. Já é difícil eu admitir que eu tenho que trabalhar essa inveja. Já é difícil eu entender o porquê que essa inveja existe. Agora, pensa eu trabalhar um sentimento e um pensamento que está há anos e há milênios sendo esquecido, sendo deixado de lado. Se eu tenho dificuldade de enxergar a superfície, não a superfície, mas a profundidade do que eu sou hoje, imagine enxergar a profundidade do que eu fui em todas as outras existências. Imagine enxergar a profundidade que eu sou em espírito e não em matéria. Então, a gente desconhece, existe um mundo extremamente desconhecido que a gente não tem acesso e que a gente tem medo de acessar. Medo. Porque nos traz dor, porque nos traz desconforto. Mas é necessário. É necessário para que a gente consiga evoluir. Alguém quer comentar alguma coisa? E aí eu vi um filme, eu sou doida dos filmes. Eu vi um filme que chama Três Cristos. Esse filme ele é baseado em uma experiência real de um psicólogo que era professor de uma universidade e ele estava trabalhando sobre esquizofrenia. E aí ele decidiu ir num hospício da época e trabalhar no hospício com os esquizofrênicos, para ver como é que ele conseguia, porque ele queria encontrar uma cura da esquizofrenia. E chegando no hospício, ele encontrou dois caras que se consideravam Jesus Cristo. E pesquisando sobre os hospícios da região, ele encontrou mais um. Então, tinham três caras esquizofrênicos que se consideravam Jesus Cristo. E aí ele pegou esses três caras, ele colocou numa mesma ala, e aí ele começou a fazer reuniões diárias com essas pessoas, para tentar fazer com que eles conhecessem realmente a sua identidade, porque ele queria encontrar a cura do esquizofrenismo. E aí ele começou a falar sobre a vida dessas pessoas, só que era muito difícil, né? Se nós, enquanto pessoas mentalmente sadias, vamos colocar assim, né? Típicas e não neurotípicas, nós, enquanto pessoas típicas, normalmente típicas, se nós já vivemos nessa ilusão de não nos conhecermos, imagina uma pessoa que tem realmente uma neurotipicidade, que tem realmente uma doença esquizofrênica, que vive muito mais a realidade da sua ilusão do que a gente. E aí o cara queria acabar com a esquizofrenia. E aí ele foi conversando e tal, obviamente ele não conseguiu acabar com a esquizofrenia deles, mas ele deixou um recado. E aí nesse recado ele fala assim: ainda que o experimento não curou nenhum dos três Cristos, me curou de meu delírio divino, no qual pensava que podia manipulá-los e livrá-los de suas crenças. Então, por mais que ele não tenha conseguido fazer com que nenhum dos três Cristos se reconhecesse enquanto o seu nome de batismo, o seu nome de origem, ele ainda assim queria curar isso. E quando ele não curou, mas ele conseguiu entender a ilusão que aquelas pessoas estavam colocadas, ele conseguiu entender
a fé que aquelas pessoas tinham nas suas próprias ilusões e na sua própria realidade, ele entendeu que, na verdade, ele não ia nunca conseguir curar, porque ele também vivia uma ilusão de que ele conseguiria curar. Então, eu achei muito pertinente trazer essa frase, porque eu achei muito legal. Tá na Netflix esse, tá? Vou colocar lá no grupo também. Que horas tem? Não enxergo. Ju, Falta 5. Será que eu leio esse ou será que a gente para? Fala, Cris. Ju, obrigada por essa aula. Que aula massa! Eu não consegui pegar o comecinho, mas depois eu assisto ela todinha. Obrigada. Eu vou ler esse, mas eu acho que eu não vou comentar muito, porque daqui a pouco já vai dar o nosso horário, né? Falta 5 ou falta 10? Que horas que acaba? Falta 5, né? Acaba 9h15. Tá. Opa, volta. Aqui. Ele, o subconsciente, te impulsiona da mesma maneira que o artista manipula sua marionete. Então, quando a gente deixa de ser esse observador e quando a gente passa a ser apenas a criatura, né? A gente se torna manipulável completamente. Porque não conseguimos nos desfazer e nos separar desse pensamento, dessa ilusão, desse sentimento. E vivemos aquilo ali como se fosse a extrema realidade. Acatamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos como se fosse a única e a verdadeira parte de quem nós somos. E isso não é verdade. Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, quem tu és? E daí a pessoa responde, tipo, profissão, idade, filho de quem, filho de tal. E é muito engraçado, porque é uma pergunta muito doida, né? Quem você é? E aí, quem você é? Eu não sei. Quem você é? Eu não sei. São meus pensamentos? Sou meu sentimento? Sou no que eu trabalho? Sou as minhas amizades? Sou os meus pais? Sou uma sequência biológica de evolução? Não sei. Quem nós somos? É difícil a gente compreender verdadeiramente essa pergunta, porque a gente não tem compreensão da profundidade que temos dentro da gente. Então, quando a gente não tem essa consciência dessa profundidade de quem nós somos, muitas vezes nós nos confundimos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que vêm do subconsciente, e nos tornamos quem o nosso subconsciente acha que nós somos. Eu acho que eu vou encerrar aqui para a gente ter tempo de fazer uma oração de encerramento. E aí, na próxima aula, a gente começa do episódio. Pode ser? Pode sim. Eu vou pegar a sala de volta. Pode ser, Ju? Pode. Deixa eu parar aqui a tela. Deu. Muito boa aula, Ju. Muito obrigada. Nossa, realmente levou a gente para vários locais, vários momentos da nossa vida. Eu acho que esse é um dos objetivos. Muito, muito boa aula. Não sei quem gostaria de fazer o encerramento, por favor. Eu posso fazer. Faz favor, minha querida. Então, nesse momento, convido a todos a fechar os olhos, respirar profundo, se conectar com o presente, com o coração. Pedir e agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do melhoramento, da constante evolução.
Agradeço aos mentores espirituais, aos mentores do curso, a Ju pela aula. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Com essa oração, encerramos a aula dessa noite. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. E só lembrando, né, gente? Bora começar essa transformação, essa percepção. Temos que dar o primeiro passo, tá bom? Boa noite a todos. Até Boa a noite, próxima gente. quinta. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite.